O emocional sabota pessoas que são amadoras. Se você não vence você mesmo, você não consegue resultado. Você não evolui. Não tem jeito. Eu quero contar uma história aqui pra você. Quando foi em 2001, mais ou menos, eu conheci o mercado em 97, Bolsa de Valores. Bem rápido. Bolsa de Valores eu conheci em 97 porque minha mãe, 96, 97, porque minha mãe trabalhava próximo da Bolsa de Valores. Trabalhou lá, sei lá, 20 anos do lado da Bolsa de Valores em São Paulo. E eu fui conhecer. Só que, cara, naquela época, a Bolsa de Valores era pra cara que tinha muito dinheiro. Era cara que tinha muita grana. Eu não tinha isso. Eu morava na periferia de São Paulo. Eu morava na periferia de São Paulo. Eu não tinha dinheiro. Era caras que tinha 1 milhão pra cima. E eram 14 mil pessoas na Bolsa. Hoje nós estamos na Bolsa em mais de 4 milhões de brasileiros. Na época, eram 14 mil. E esses 14 mil eram os caras mais ricos de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Dos estados mais potentes. Simples assim. Olha que louco isso. E eu não podia estar lá. Só que nessas pesquisas, eu vi que tinha um mercado eletrônico. Bolsa de valores eletrônica nos Estados Unidos, na CME, bolsa de valores eletrônica na Europa, bolsa de valores na Ásia. Lá, os mercados estão muito mais avançados do que nós aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, você não tem uma bolsa como no Brasil, que é uma B3. Lá você tem Nasdaq, você tem CME, você tem um monte de bolsa. Quase todos os estados têm. Na Europa, a mesma coisa. Você tem a bolsa de cada país e mais tem a Euronext, que é do continente europeu. Na Ásia tem várias bolsas. Tem China, tem Japão, tem Hong Kong, tem Austrália, tem um monte de bolsa. O Brasil, ele tá começando ainda. Por isso que esse mercado, ele é maravilhoso, porque a gente tá só no início. Só no início. E aí, o que aconteceu? Eu, em 2002, terminando a faculdade, fiz engenharia civil, estava terminando, fazendo estágio de engenharia numa empresa lá em São Paulo, na capital, próxima a Paulista. Eu tive a oportunidade e cheguei a receber uma oportunidade de que, cara, você quer ir para o Oriente Médio? Quer fazer um estágio como trainee, engenheiro trainee no Oriente Médio? Quero. E fui. Chegando lá, conheci 11 países, fiquei um tempo lá, 1 ano e pouco. Só que nessa oportunidade eu deixei 2 meses finais para eu dar uma volta na Europa. E aí fui para a Alemanha, que é um país que faz parte da minha história por conta dos meus avós que vieram da guerra, aquela coisa toda. Fui para lá, andei vários países. Andei no total 11 países. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um MBA na Alemanha por convite de um irmão de um engenheiro que trabalhou comigo lá. E eu fui fazer, fiz MBA, falei, caraca, meu, isso aqui tem tudo a ver com o que eu vi lá em São Paulo na bolsa, só que é eletrônico, bababá, aquela coisa toda tal. Vim pro Brasil, cheguei no Brasil em 2003, falei assim, vou ficar rico. Vou ficar rico. Comecei a trabalhar, fui indo, perdi uma grana, vendi um carro de 21 mil reais, perdi uma grana, tal. Falei, vou pros Estados Unidos, fui pra NFA nos Estados Unidos, procurei lá o curso, fui lá, fiquei lá, tal, me formei, voltei pro Brasil em 6 meses, quase recuperei todo o dinheiro perdido. Passou mais 6 meses, recebi uma ligação de um venezuelano que, por indicação da própria NFA nos Estados Unidos, falou que eu poderia, aqui na América do Sul, servir ele como trader. Esse cara, muito bem sucedido, passou a colocar dinheiro num banco suíço. E nesse banco suíço eu assinei um POA, que é um Power of Attorney, quem sabe inglês aí sabe, é como se fosse uma procuração, comecei a trabalhar o dinheiro dele. Esse foi um primeiro cliente que gostou do meu trabalho, trouxe mais um, cheguei a ter 500 clientes com no mínimo $1 milhão. Quando foi em 2005, eu tive um problema com a CVM. CVM travou minhas contas, bababá. Fiquei com esse problema até 2013, mais ou menos. Gastando com advogado, um monte de coisa aí. Foi fácil? Não foi fácil. Só que eu aprendi muito. Eu não fiquei parado nesse tempo, porque os bancos gostavam do meu trabalho e falaram, você vai ficar aqui, não tem problema. Fiquei lá. E foi uma das coisas que me sustentou, que me ajudou a pagar advogado, a pagar um monte de coisa. Então eu tenho experiência, eu sou cascudo nesse mercado. Eu não tô falando de um cara que começou ontem no educacional. Tô falando que eu tô mais de 20 anos fazendo isso, vivendo isso intensamente, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos.
Tive com a minha esposa agora em novembro do ano retrasado. Não, o ano passado eu tive com ela na bolsas em Nova York, por exemplo. É amigo meu, vem visitar meu fundo, vem fazer não sei o quê. Ou seja, eu não tô falando que eu comecei ontem, eu tô falando de experiência, de contatos, de network, de cara que tem resultado. Eu tô aqui para me colocar à sua disposição como mentor, porém, eu quero que você entenda quem será o seu mentor. Isso é o mais importante para mim.